cometi um ato infracional muito grave, que é o artigo 121, homicídio, que me levou à internação, que quando os atos infracional é o 33, que é o tráfico, o 57, é o roubo seguido, é o roubo com mão armada, a pena por adolescente é mais leve, não causa internação, não tem muita consequência, só vai na delegacia, assina e vai embora. Quando os atos é mais grave ou quando ocorre, persiste no mesmo erro, pega a internação. 6A3, que foi meu caso. 19 anos e cumprindo medida socioeducativa por matar uma pessoa. O relato é de um dos internos do Centro Socioeducativo de Uberlândia. Aqui estão adolescentes e até quem já completou ou passou dos 18 anos e cometeu um ato infracional grave antes da maioridade. Um rapaz foi morto em meio a uma disputa por comércio de drogas. O registro foi numa outra cidade. Quem fala conosco é um interno que começou muito cedo, ainda era uma criança. Nos contou que a falta dos pais, a rebeldia e as más influências foram ferramentas que deram forma a essa bomba relógio que explodiu e terminou em morte e internação. Tava lá, tava sempre rodeado de amigo, mulher, dinheiro, tava com carro, moto, casa. E quando eu vim preso lá de fora, eu não tava lembrando que eu tinha irmão, minha mãe é falecida, eu não tenho convivência com meu pai, eu tava esquecendo que eu tinha família. Tava só com amigo, não, eles fecham comigo e quando eu preciso eles vai estar lá. Mas na verdade o crime não é assim não, o crime é sujo. Quando você mais precisa dos amigos do crime, eles não vai estar lá. Para quem está em busca constante de resultados por meio da lei, histórias assim são muito comuns. Aliás, é o roteiro de todo esse drama vivido por esses jovens. Geralmente é aquele adolescente ou aquela adolescente que o pai, a figura do pai, que devia também existir na relação familiar, independentemente de viverem ou não sob o mesmo teto, essa figura não existe. Ou ela existe no registro, mas na prática não tem nenhuma participação efetiva na criação, na educação dos filhos, ou nem sequer consta do assento de nascimento. E isso é lamentável e isso a experiência tem mostrado. Não é difícil de fazer essa constatação de que uma mãe sozinha que saia para trabalhar longe, que fica o dia todo fora de casa, que não tenha quem a auxilie nos cuidados da sua prole, que de alguma maneira os traficantes, essas outras pessoas passam a exercer essa autoridade paralela, essa autoridade concorrente com a família. O envolvimento com drogas corresponde a quase metade, 40,2% de todas as ocorrências de atos infracionais cometidos por esses menores no primeiro semestre deste ano em Uberlândia. A maior parte deles é de tráfico, 107, totalizando 34,41% das ocorrências de janeiro a junho. Já o consumo de drogas, 18, representou 5,79% das ocorrências, envolvendo menores infratores no mesmo período. Os dados fornecidos pela Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente ainda mostram que, em todo o estado, foram mais de 3.500 casos de comércio de entorpecentes que, em pelo menos um adolescente, teve participação no delito. O adolescente que se envolve com o tráfico de drogas pode terminar dentro de 4 muros. A internação é a única alternativa vista pelos juízes, segundo a lei, como medida educativa. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou este ano 32 anos. É uma legislação considerada moderna, se comparada de outros países, de maneira que ela traz todo um instrumental para, no âmbito dos atos infracionais, permitir que o adolescente possa ser trabalhado a fim de que ele não retome a prática de atos infracionais. O que falta é a aplicação integral de tudo que está no ECA e que se encontra também na lei do SINASE. É na mão severa da lei que as autoridades vêm proporcionando novos rumos para quem se perdeu e é obrigado a ficar recluso. O Centro Socioeducativo de Uberlândia foi inaugurado há quase 16 anos. Antigamente, muitos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas vinham para cá. E o local já chegou a ficar com a capacidade máxima de 90 internos. Hoje são 45, mas independentemente de terem outras instituições que acolhem esse tipo de adolescente, a unidade de Uberlândia
faz um trabalho de educação e ressocialização que tem surtido efeito. O diretor do centro conversou com nossa equipe sobre o trabalho desenvolvido para que o interno consiga entender a necessidade de mudança e escreva um novo capítulo de uma trajetória que tem tudo para dar certo, longe da violência. O leque de atividades proporcionadas pela unidade tem proporcionado a ressocialização. Então a gente percebe que isso tem favorecido muito o trabalho. É lógico que tem outros fatores que influenciam, mas a gente que trabalha dentro da unidade, a gente tem percebido esse avanço. O estado de Minas Gerais é referência no atendimento socioeducativo e aqui dentro a gente pode proporcionar para ele educação, que às vezes o adolescente lá fora ele não estudava, aqui ele estuda. Isso tem tudo favorecido o que a gente falou anteriormente. E o propósito é esse mesmo, avançar cada vez mais. No pouco tempo que estivemos rodeados pelos muros do Centro Socioeducativo, conversamos com internos e ouvimos relatos de tempos ruins e sobre a possibilidade de ter a vida de volta. Mas, desta vez, percorrendo o caminho contrário, que levou esses adolescentes e jovens até as drogas. Eu penso em fazer direito ou uma medicina veterinária, estou estudando aqui, eu não estudava na rua, porque as amizades, vamos ali jogar futebol, depois você vai para a escola, ia ir para outros lugares, vamos na lan house, ia para outros lugares e não estudava, mas aqui dentro aqui eu estou focando meus estudos, vou cursar um Senai, um Enem, estou até procurando daqui de dentro da unidade, que eu quero mudar de vida, quero dar exemplo, e orgulho para meus ovos, para mim, para ver, para minha família ver que eu escutei. Errei, mas eu estou disposto a mudar. No episódio de amanhã, vamos mostrar as medidas da lei para punir quem comete violência contra crianças e adolescentes. Como parcerias ajudam a justiça a agir rápido e proteger os inocentes. Se a criança ou adolescente forem vítimas de abusos ou violência sexual, entram no Avidas, que é o serviço especializado da Universidade Federal de Uberlândia, com equipe multidisciplinar para atender aquela vítima da violência. Então, neste sentido, há toda uma rede de proteção